Nessa aula vamos ver como lidar com pilares, paredes e núcleos rígidos em um software de elementos finitos, tomando como base a nossa norma de concreto 6118. E você sabia que o CIA possui, além da norma de concreto, as normas de aço, a 8800 e a 14762, além de várias normas internacionais? Tudo isso para te ajudar. Vamos para a aula! Só que o nosso núcleo rígido são pilares, paredes, basicamente. Vamos dar uma olhada como que a norma trata esse tipo de elemento. Então, pilares e paredes são elementos planos ou cascas, né, que são submetidos à compressão, onde a menor dimensão tem em torno de 1/5 da maior. É o item 144.2.4 da NBR 6118. Então, para esses pilares, além da consideração da segunda ordem, você também tem a consideração dos efeitos localizados de segunda ordem, que estão explicados aí nesse item 15.4.1 da NBR 6118. Bom, então, para os efeitos de segunda ordem local, o procedimento de cálculo é o mesmo de barras. Mas você pode ter duas situações de pilares e paredes. Você pode ter um pilar parede, que é basicamente o pilar mesmo comprido, né? Ou então um conjunto de placas, né? Como é o caso do nosso núcleo rígido. Então, a segunda ordem local nessa situação aqui de uma lâmina é muito mais crítico do que um conjunto de múltiplas lâminas como a nossa situação. Por quê? Porque aqui a gente pode ter lambdas de alto valor e aqui, geralmente, nosso lambda vai dar muito, muito baixo. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem uma única barra simulando o nosso núcleo rígido. Bom, como é que é feita uma seção dessa dentro do SimEngineer? Você vai clicar aqui em novo, você vai nas seções genéricas. E dentro das seções genéricas, você vai pegar polígono, dizer qual é o concreto tal, e modelar esse elemento aqui da forma que você desejar. Então, você pode modelar em qualquer formato que seja. Bom, vou cancelar aqui, não vou lançar, né? E aí, vou fechar aqui, mas qual é o meu interesse aqui com essa barra? Ver o lambda dela. Então, se eu vim aqui em padrão, resultados, chegar aqui mais próximos, tá? 3 metros de altura, comprimento de 1, né? O coeficiente de flambagem. Então, se a gente olhar, olha os valores do lambda, são lá embaixo. Então, quando a gente tem esse conjunto de lâminas formando o núcleo rígido, muito provavelmente você não vai ter o cálculo da segunda ordem local, porque os lambdas são muito, muito baixos. Mas, voltando para o PowerPoint, né? Na situação onde tem um pilar parede aqui isolado, aí sim você pode ter um efeito de segunda ordem mais considerável. Bom, então a gente já sabe que para nossa estrutura, a gente não tem segunda ordem local para aquele núcleo rígido. Então, a gente tem que ver em relação aos efeitos localizados de segunda ordem. Então, segundo a norma, eles podem ser desprezados desde que o lambda das lâminas fiquem abaixo de 35 de acordo com o item 15.9.2. Então, o que trata o item 15.9.2? Ele dá para a gente o lambda com essa formulação. E aí, a gente tem que ver as condições de contorno das nossas lâminas para fazer o cálculo do LE. Então, se tiver, por exemplo, livre, o LE é igual a L. Se tiver apoiado de um lado e livre do outro, vai ser essa formulação. Apoiado é essa outra formulação aqui. Bom, eu fiz o cálculo para o nosso caso. Então, a gente tem aqui exatamente o nosso núcleo rígido, né? Então, basicamente, se a gente olhar, a gente tem as mesmas dimensões. Então, aqui a gente tem 3 lâminas, aqui a gente tem uma lâmina, outra lâmina, né? E todas elas têm basicamente as mesmas dimensões, porque elas têm todas basicamente as mesmas medidas. Então, a gente vai considerar que é apoiado, por quê? Por exemplo, esse trecho aqui, ele está apoiado por essa placa e apoiado também por esse enrijecedor. Então, ela vai estar apoiada ao longo desse comprimento e apoiada ao longo desse comprimento. E se a gente olhar, todas as nossas lâminas, elas estão nessa mesma situação. Elas estão sempre apoiadas de um lado e de outro. Então, se a gente aplicar aí as medidas, né, que são iguais para todo mundo, 2,5 por 3,
gente vai encontrar os valores aqui de LE pela formulação da norma. E o lambda dá 21,6, que é menor do que 35, quer dizer, eu não preciso fazer o cálculo da segunda ordem localizada nesses elementos. Então, no nosso caso, a gente pode fazer dois caminhos. A gente pode pegar, então, aquele elemento de barra com a seção do nosso núcleo rígido, jogar os esforços e ver que armadura dá. Basicamente, pelos esforços que a gente tem lá, deve dar tudo armadura mínima. Então, você jogaria uma armadura mínima aqui ao longo de toda essa estrutura, né? Ou você também, o que eu recomendo é fazer isso e, além disso, fazer um estudo desses elementos aqui como cascas, e aí você vai ter possibilidade de reforçar alguns pontos do seu elemento 2D, pois você vai calcular o núcleo rígido não só como uma barra única, né? Mas também como paredes individuais. E vocês já sabem como fazer o cálculo dos elementos 2D, obtendo as armaduras, vendo quais são os sentidos dos esforços e tudo mais, pelos exemplos que a gente deu com as lajes. Mas se aqui, por exemplo, desse acima de 35 e fosse necessário fazer o cálculo dos efeitos localizados dos pilares paredes. Então a norma diz o seguinte: então, se for necessário calcular, o pilar parede deve ser dividido em faixas de 3H, que tem que ser menor ou iguais a 100 centímetros, onde H é a espessura, e deve ser feita uma análise de segunda ordem local como se fosse um pilar isolado. Então, basicamente, a gente vai pegar aquele nosso núcleo rígido e dividir em faixas de 3H, que devem ser menores ou iguais a 100 centímetros. Bom, e como que eu poderia fazer isso dentro do CIA? Vou mostrar aqui em um modelo para vocês. Então, a gente tem aqui a nossa estrutura, né? Eu vou tirar a renderização. Isso aqui é uma estrutura exemplo, não é exatamente a nossa, tá? Mas aqui é só para exemplificar para vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês podem lançar uma sequência de elementos de integração. Então, deixa eu isolar aqui para vocês verem melhor, né? Esse trecho da estrutura. Então, nós temos aqui o nosso pilar parede, ou o nosso núcleo rígido, são compostos de lâminas, né, simulando pilares paredes. Então aqui a gente tem um elemento de integração, tá com 0,6 de comprimento total, e aí eu tenho que fazer aquela questão da norma, né, dividir em faixas. Então eu posso pegar esse cara, fazer uma cópia, clico aqui, aponto para cá, vou copiar espaço 0,6, né, e aí posso vir aqui de novo, espaço 0,6, e assim, eu vou dividir todo o meu núcleo rígido em vários segmentos individuais, e cada segmento individual desse vai ter seu momento, vai ter seu torsor, vai ter sua normal. Vocês já aprenderam a utilizar os elementos de integração aqui dentro do CIA. Então, na parte de resultados, vocês podem vir aqui na parte de forças internas, clicar aqui, faixa de integração elemento, né? Clicar aqui em atual. Então, deixa eu clicar aqui nos outros também. E aí você pode pedir MY, você pode pedir os momentos, as normais. Deixa eu botar aqui MZ, acho que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então aqui, vocês podem pegar esses momentos e tudo mais. Então o que eu recomendo para vocês vocês têm a seção transversal, você tem os esforços atuantes, então é fazer um cálculo de segunda ordem local aqui e ver que armadura é necessária para cada faixa dessa daqui. Aí você faz a distinção da armadura por cada faixa que você for gerando aqui, como a norma recomenda. Vamos voltar agora lá para o nosso modelo. Então agora a gente finalizou a parte de dimensionamento, e o que está faltando aqui? A parte de extração de resultados. Então, extração de memória, extração de informação BIM e extrações de informações CAD, o que for mais necessário para você enviar informações da estrutura. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Você pode ter certeza que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Então vejo você lá.